auxílio doença. Inclusive, um absurdo, né, de auxílio de doenças que estão recentemente suspensos. E o congelamento dos gastos sociais durante 20 anos. Quer dizer, nenhum país suporta isso. Na verdade, é o que eu disse há pouco, esse governo ele não está cuidando, ele chama a classe trabalhadora de privilegiado. Privilegiado. Quer dizer que um professor ganhando uma miséria nesse país aqui, ganhando uma miséria, que ele chama de privilegiado. Enquanto essas outras, essa parte da sociedade que vive lá no topo, né? Você vê agora esses escândalos aí, sangrando o país, o BNDES, empresários, todos eles aí, a grande maioria desses empresários na cadeia, uma coisa feia, tendo na mão do dinheiro do povo brasileiro, e vai cortar exatamente aí onde você está falando. Agora, hoje, pela manhã, eu estava vendo, e os negócios mal feitos. Eu estava vendo o aeroporto de Viracopos, agora vai ser devolvido, porque está dando prejuízo. Quer dizer, arremataram, sangraram lá o dinheiro, e agora estão devolvendo ao governo, para o governo pegar e injetar mais dinheiro. Quando dá lucro, é interessante. É interessante. Exatamente. Quando dá prejuízo, então... E vai pagar essas pessoas que precisam, como você falou muito bem, da farmácia popular, que vai pagar essas pessoas que estão aí necessitando de auxílio doença, porque não pode. Saúde nesse país não existe. É uma verdadeira mentira. E como está congelado isso para 20 anos, a tendência é isso piorando, e nós vamos resolver o problema da saúde matando o doente, não tem outro jeito. Júnior Alves, você falou uma coisa muito importante. O governo corta onde não devia. Exatamente. Eu queria ouvir sua opinião também sobre outro aspecto. Ele também não arrecada mais de quem não devia, porque... Por que eu faço essa pergunta? Porque nós sabemos que o Brasil só tem 2 países no mundo, parece, que não incide imposto de renda sobre lucros e dividendos. Os grandes proprietários de iate, avião, também não são tributados, não tem PVA sobre esses veículos, né? Iate, helicóptero. Quer dizer, a Constituição também prevê o imposto sobre grandes fortunas, né? E até hoje não foi regulamentado. Na sua opinião, isso é verdadeiro? Quer dizer, o governo também não arrecada, ou arrecada mal, ou arrecada de quem não devia? Um exemplo. O governo... O aumento aí dos combustíveis. Um exemplo. Só para ajudar no seu raciocínio. Não, veja bem, o imposto mais injusto, pelo menos sob a minha ótica, pelo que eu entendo, é aquele que você distribui na sociedade como um todo. Você deixa o topo sem pagar e distribui embaixo, que é o caso do combustível. O aumento do combustível foi a maneira mais simplista e mais venenosa que o governo entendeu, né? Tomou a medida que ele tomou contra a sociedade brasileira. Porque no momento que eu dou, num país como o Brasil, que todas as cargas, todos os transportes são feitos por via terrestre e pelas estradas, nós não temos malha ferroviária, que foi destruída aí há muito tempo, no momento que nós temos essas mercadorias, o arroz, o feijão, a farinha, o açúcar, o que o pobre consome, o que nós consumimos. Porque rico sequer faz compra no Brasil. Rico pega um avião, vai para Nova York, vai para Miami, vai para Portugal, para a Europa, e vai comprar lá. Tá certo? Muito menos ir para o supermercado. Não vai. Você não encontra um rico no supermercado nunca. Né? Você não encontra. Então, essa é a maneira mais cruel de você atingir a sociedade. Então, todos esses ricos que estão eu moro em bairro, moro em casa. Olha, eu conheço a bodega do vizinho, a minha mulher compra no bairro, no mercantilzinho até lá da Dona Iracema, vou dar uma propaganda dela aqui de graça. Entendeu? E é no caderninho. Fica à vontade. É no caderninho, eu sei o que é o custo. Eu conheço o carteiro, eu conheço o cara que pega o lixo, eu conheço o bar da esquina, eu conheço o restaurante do bairro, eu moro no Montese. Então, eu entro todo dia no mercantil, quem faz compra sou eu. Então, eu sei como é que é. Nós sabemos
qual é o custo das coisas. Esse povo lá não sabe. Então, é como você disse, quem tem que pagar imposto não paga. Se você for ver a minha declaração de imposto de renda, que sou empregado, que sou assalariado, e vai ver a declaração de imposto de renda do meu patrão, eu pago mais imposto de renda do que ele. Eu pago mais imposto de renda do que ele. Eu digo isso até porque eu já fiz declaração de imposto de renda há anos atrás, fazia dos meus patrões. E está provado que os grandes sonegadores são exatamente as grandes empresas, né? Os investidores, né? E não o trabalhador que não tem nem como, né, fugir do imposto de renda e dos impostos no dia a dia. Mas o grande problema, viu, Souza, é que além deles não pagarem, além deles terem um mecanismo para se livrar disso, eles ainda usufruem de tudo aquilo que é de riqueza do país. Se eu for, qualquer um de nós três aqui que estamos, se for num banco desse aí, banco oficial, tirarmos um empréstimo para resolver algum problema nosso, nós vamos pagar lá 13%. Vai um camarada, pega lá no BNDES, uma empresa vai lá e pega por 2%, ainda nem paga. Então, qual é a justiça que está tendo nesse país? Para quem está trabalhando aqui? Eu acho que o presidente da República, hoje, ele é um agente da CNI, ele apenas está lá para cumprir ordem da CNI e dos banqueiros, que são as duas classes, né, que são os empresários do modo geral, naturalmente tem suas exceções, e os banqueiros que ganham dinheiro. Eu vim no rádio ali, um lucro absurdo que houve agora, esse Banco Santander, absurdo, muito absurdo, que ninguém tem esse lucro nesse país. Mas se você for ver, os lobbies lá dentro do Congresso Nacional são tudo deles. Hoje o que nós estamos vendo aí é que o Congresso Nacional, ele, que é a casa que nós dizemos aqui que é representante, os supostos representantes do povo, estão lá só para poder chancelar essas atitudes que o presidente da República está tomando, fazendo essas reformas, que eu chamo de reformas, é uma contra-reforma, é uma coisa cruel. Porque a destruição, porque quando você vai reformar, você reforma para melhorar. Se você está na sua casa, você no final do ano, se pegar um dinheirinho de sobra, vai comprar uma tintazinha, tudo para ajeitar a casa. Antigamente, hoje ninguém faz mais isso. Você tem um carro, seu carro, se está ali ruim, você vai pôr na oficina, vai fazer uma reforma para melhorar, para ajeitar. E não é reforma para piorar. Para piorar não é reforma, é uma destruição. Então, o Congresso Nacional e o presidente da República, o Congresso Nacional legisla não, chancela tudo aquilo que o presidente manda, né, em troca de algumas benesses ali, como houve agora, que é claro, não estou aqui criando nenhuma história, saiu em todos os jornais, imprensa falada, escrita, lido, filmado, né, que trocando, dando dinheiro aí sem nenhum critério para se manter no poder e aprovar essas. Que eu entendo que sim, que é até condição pela aprovar e colocar esses pacotes de maldade e aprovar, é a condição para ele ficar no governo. É por isso que estão chamando esses deputados de caríssimos deputados. São mais excelência. Perfeitamente. Não, ali a excelência passou longe, entendo. Olha, apenas para a gente sintonizar nosso pensamento com os ouvintes e telespectadores, na sua opinião, é uma pergunta que eu fiz às outras centrais sindicais, aos dirigentes que aqui estiveram, e vou também formular. Na sua opinião, os trabalhadores estão conscientes dos prejuízos que esta chamada reforma trabalhista vão acarretar nas suas vidas, porque até agora elas foram aprovadas, mas não estão em vigor. Elas vão entrar em vigor em cerca de 2 meses. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, no meu ponto de vista, quando eles acordarem, quando os trabalhadores mesmo, aqueles que vão ser diretamente afetados, quando acordar, eu acho que esse país vai pegar fogo. Eu não acredito que tenham consciente disso que está passando. Eu não consigo. E veja bem, porque nós prestamos muito pouca atenção no nosso país. Nós vivemos muito a coisa do imediato. E assim eu acho que está se comportando a maior parte da sociedade brasileira. Eu não falo nem somente dos trabalhadores. Os trabalhadores a gente
fala porque o contato é mais próximo, né? Que está no mundo sindical, tem esse contato mais próximo. Mas eu acho que toda a sociedade, quando acordar, vai ver que a coisa não é como eles estão dizendo. Eu disse aqui no início, eles estão fazendo propaganda mentirosa. Utilizaram os grandes meios de comunicação, para passar todo aquele período da aprovação, dizendo, botando criança, jovem, para dizer que nós que estavam contra a forma como eles estavam aplicando as coisas, dizendo que nós estávamos querendo impedir que aquele jovem entrasse no mercado de trabalho. Que aquele é um verdadeiro crime, uma simulação, né? Desavergonhada. Então, isso prova que a sociedade não está ainda sabendo o que vai acontecer com ela. Mas quando acordar, eu acredito que o preço vai ser alto. Como eu disse recentemente no vídeo que viralizou, o senador Alberto Requião, que é indignado, ele teve os juízes que ele havia convidado para o gabinete dele foram barrados. Ele teve que ir lá pessoalmente e quase que tinha que trocar tapa fisicamente com segurança para permitir que os juízes convidados dele, do gabinete dele, pudessem entrar no Senado. E aí ele conclui esse vídeo indignado, dizendo que ele não tem sangue de barata. Assim como o povo também não tem, porque essas medidas que o governo vem tomando, né, vão ter uma resposta contrária, com certeza. Eu não tenho dúvida, porque, veja bem, ó, quando você toma uma medida dessa, né, que fez o presidente da República com o Congresso Nacional, nós temos que responsabilizar não só, que às vezes a gente fica direcionando só o tiro lá para o presidente da República, mas não vemos a responsabilidade, né, do Congresso que aprovou, que bateu o martelo final. Isso aí é que a sociedade tem que acordar aqui em Congresso, tem que olhar para essas pessoas. Para o ano nós vamos ter eleição. Às vezes a gente vai discutir, não, mas vamos votar em quem homem e voto no camarada lá que entrega a carta, voto lá no camarada que limpa a sua rua, mas não vote neles. Mude. Não tem sentido, porque isso é olha, lá no Congresso, nós que temos a oportunidade de andar muito mais lá, né, e quando chega um momento desse, ao invés... Porque se o governo quisesse fazer uma reforma com o Congresso Nacional, uma reforma séria, para realmente resolver as questões do país, ele pegava e fazia o quê? Juntava toda a sociedade, todos os segmentos da sociedade, pelo menos os organizados, vamos sentar e vamos discutir, vamos conversar e vamos jogar com clareza para a sociedade, para o povo. Mas não fizeram isso. Ao contrário, fez o que você está dizendo, que fizeram com o próprio senador, de impedir até que as pessoas entrassem para ir lá conversar com ele. Você tem toda a razão. Mesmo porque a reforma não atinge apenas os trabalhadores. Embora seja direcionada para os direitos trabalhistas, mas a consequência recai sobre toda a sociedade. Assim como a reforma chamada também reforma da Previdência, que eles pretendem implantar. Você falou uma coisa importante sobre o Congresso legislar. O Senado, nessa chamada reforma trabalhista, abriu mão, inclusive, de legislar, porque ele é uma casa revisora. Isso. Então, ele tinha dezenas e dezenas de emendas à reforma aprovada, ao projeto do Temer, aprovado na Câmara. E o Senado simplesmente abdicou, né, da Casa Revisora, dizendo que o próprio Temer depois iria vetar aqueles dispositivos mais cruéis contra os trabalhadores. Isso é um absurdo. Né? Absurdo. Ele abriu mão de um direito que é seu, né, e transferiu essa responsabilidade lá para o presidente da República. É isso que eu estou dizendo. Eu lhe disse aqui há pouco. O que passa para a gente é que o presidente está lá só como se fosse assim, uma pessoa que vai assumir as responsabilidades. Por quê? Porque, em tese, ele vai cumprir o mandato, né? Se cumprir. Não é candidato, não foi eleito, nem vai ser. Exatamente, nem vai ter mais, não vai disputar a eleição, então joga o próprio para ele está comendo a bronca, vamos dizer assim, para poder se manter. Ganhando bem, né? Exatamente. Ganhando bem, garantindo aí o futuro, né?
Me parece, não sei se você concorda comigo, esses parlamentares que vão ter a coragem de ser contra a investigação, porque veja bem, ainda não é o julgamento. Não. É só a investigação que vai ser votada agora, no dia 2 de agosto, próxima semana. Então, eu penso assim, você concorda comigo. Esses deputados que vão votar a favor do Temer, eu acredito que eles não têm nenhuma pretensão mais eleitoral. Entende? Eu acredito que eles estão fazendo, como se diz popularmente, seu pé de meia, entende? Para se aposentarem da vida política, pelo menos. Né? Com dinheiro, a gente pode fazer outras coisas. Pode, mas veja bem, a gente acompanha há muito tempo a política, vive mais próximo. A gente vê o seguinte, que esse povo já acostumou com isso. Esses parlamentares, eles acham que é fácil apagar da memória do povo aquilo que eles cometem. Nós temos vários casos aí, vários exemplos, de pessoas que trataram mal o serviço público, né? Tiveram más gestões, nós temos vários exemplos, inclusive, no Congresso, e retornar. Então, eles podem ter certeza, eles vão ter o atrevimento de entender que o povo vai esquecer e vir novamente oferecer o nome para disputar a eleição. Só que tem um problema. Eu acredito que vai. O problema maior é porque as consequências deste governo, do desgoverno, elas vão perdurar até o próximo ano e muito tempo até que a gente consiga reverter esse quadro que existe hoje. Bem, e por falar em reverter, as centrais sindicais, incluindo a nova central, todas as novas, aliás, centrais, se unificaram contra essas medidas e, inclusive, realizaram 2 greves. Né? Isso. A mais forte foi no dia 28 de abril e, mais recentemente, no dia 28 de junho. E diversos dirigentes aqui têm atribuído, inclusive, o sucesso, principalmente da primeira greve, uma greve geral que atingiu milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, é exatamente a unidade das centrais. Como é que a nova central percebe isso aí? Essa unidade deverá prosseguir contra essas reformas? Só aqui, para fechar aquele... Fica à vontade. Olha, a prova de que o governo e o Congresso, sempre que eu gosto de citar os dois, a prova que eles entendem que a população vai esquecer esses momentos, apesar dos reflexos mais longe, é que o que foi feito? Paralelo a isso, ele desmanchou toda a estrutura sindical do país, toda. Esse é o segundo ponto que nós queremos conversar mais profundamente na segunda parte do programa, mas continua. Não, só para fechar, né? Porque uma coisa se associa à outra, não é? Sim. Porque no momento que quem é que vai para a rua, que você falou, estimula a greve e discute com os trabalhadores, tudo, são as entidades sindicais. Existe naturalmente algumas entidades sindicais que se desviam para outro caminho, mas são exceções. São exceções, não é regra. Agora eles querem estabelecer como regra. E no momento que enfraquece o movimento sindical, fica amarrado. Não tem contraponto para eles, não é verdade? Então isso é o que está acontecendo. Na segunda parte do programa nós vamos justamente tratar mais disso. Agora, antes de a gente fazer o nosso intervalo, e já que estamos falando de enfraquecimento do movimento sindical, eu queria fazer uma denúncia e, ao mesmo tempo, um apelo. Na semana passada, a sede da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, no Ceará, foi invadida por 10 homens armados. Né? E tiraram computadores, quebraram os celulares, vejam bem, quebraram os celulares. Não levaram os celulares. Tiraram os objetos que eles levaram, eles abandonaram.
levaram HDs e ameaçaram, chutaram, agrediram os dirigentes sindicais que lá estavam, que não só da CUT, mas de diversas entidades, porque estavam reunidos justamente para preparar uma manifestação na praça que ocorreria aqui em Fortaleza. Mas não ficou por aí. No dia 24 desta semana, a sede da CTB, a Central dos Trabalhadores do Brasil, foi invadida, arrombada. No dia seguinte, a sede da Força Sindical. E ontem, do Simpress. Quer dizer, no meu entendimento, isso não é coincidência. Uma série de ataques desses, em apenas uma semana, na sede de 3 centrais sindicais e um sindicato, entende? Quase um por dia. Isso requer, e aí é um grande apelo que eu quero fazer, às centrais sindicais, aproveitando a sua presença, para que se reúnam e discutam isso aí, porque nós podemos estar diante de uma escalada de violência contra o movimento sindical, uma escalada fascista. Quer dizer, além das medidas do governo tem, ainda temos, parece que, milícias organizadas voltadas para intimidar o movimento sindical. E que essas centrais exijam do governo do Estado a imediata e uma especial investigação sobre isso. É este o apelo aqui, e sugestão ao mesmo tempo que nós aqui fazemos a atitude popular do programa Democracia no Ar, fazemos a tudo. Agora vamos ouvir a nossa voz de ouro aqui, da Atitude Popular, o Jonathan Neto, para um breve intervalo, e logo voltaremos aqui na entrevista com o Júnior Lopes, que é o presidente da nova Central Sindical no Ceará. Rapidinho, agora 10 horas 31 minutos. Para agradecer para você, a você, né, que está ouvindo, conferindo, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Nós temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Oxô Advogados Associados e Sintigrace. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer que logo mais, no decorrer aí da sua programação local, também estaremos ao vivo na Rádio Canudos FM, que vai reprisar esse programa na íntegra para você, tá bom? Estamos ao vivo também na página Democracia Participativa CE, aí do Facebook. Você do Facebook, bom dia! Esse programa, o programa Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora sim, são 10 horas 32 minutos. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje, com Souza Júnior e convidado. Muito bem. Prosseguindo aqui com a nossa entrevista com o Júnior Lopes, presidente da nova Central Sindical no Ceará. Nós vamos agora, nessa segunda parte do programa, falar um pouco sobre as medidas, as consequências das medidas do governo Temer sobre o movimento sindical. Mas antes eu quero dar alguns avisos. Nós estamos aqui encerrando essa série de entrevistas e eu estou substituindo o jornalista e produtor do programa, Márcio Rodrigues, que até hoje estava tirando suas merecidas férias. A partir de segunda-feira, o programa volta ao normal com a produção e apresentação de Márcio Rodrigues. E amanhã, que nós não temos programa, mas os ouvintes e telespectadores da Democracia Participativa podem acompanhar o programa que é veiculado aos sábados, aqui de 11 ao meio-dia, no Simpol, Ceará. Simpol é o Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará. É um programa que vem discutindo as causas e o que fazer diante da violência que assola o nosso Estado e o país como um todo. Não é verdade? Então, amanhã, Simpol Ceará em Ação é o nome do programa, que é comandado pelo presidente do sindicato, Lucas Oliveira. Prosseguindo, então, com a nossa entrevista, o Júnior Lopes. O governo Temer, ele, além de tirar os direitos, implementar medidas drásticas, como a chamada, a gente tem que, a nomenclatura não é correta, né? A chamada livre negociação de patrão empregado, daqui a pouco eu queria que você falasse sobre isso também.
numa situação, inclusive, de desemprego que nós estamos vivendo. Qual é a liberdade que o trabalhador, ou um grupo de trabalhadores tem para negociar direitos com o patrão, né? Numa situação de crise, né? E de ameaça de desemprego. Bem, mas além de tomar essas medidas drásticas contra os trabalhadores, ele cuidou também de afetar o movimento sindical, que é, naturalmente, a única força capaz de se contrapor a essas medidas. E uma das medidas foi o fim da contribuição sindical. Qual a sua análise sobre isso? Bom, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem discutido, conversado, e sobre o reflexo, né, que isso vai ter no futuro próximo, a gente ainda não tem, assim, uma opinião muito fechada, em termos de... Não é que a gente não tem opinião nós temos, ela não está fechada com todas as centrais, porque o nosso interesse, nosso pensamento, são que as centrais continuem unidas nesses pontos, né, que a gente converge, né, que é a questão do trabalho no Brasil e a questão da sustentação das entidades sindicais. No momento que o governo, qual é o interesse, vamos dizer assim, vamos perguntar, que o governo teve tão radical de retirar o custeio do movimento sindical através da contribuição sindical? Qual é o interesse dele? Não tinha custo nenhum para ele. Ao contrário, o governo abriu mão de arrecadar. Para poder destinar 10%, parece. Não, os 10% que ele controla, que o governo controla, ele perdeu também. Como é que ele vai bancar o seguro-desemprego? Que era 20, ele deu 10 para centrais e ficou com 10. Exatamente. Aí entendeu? Está abrindo mão também. Está abrindo mão também disso. Quer dizer, ele tá abrindo mão de imposto, de arrecadar, para poder quebrar o movimento sindical. Porque ele acabou o sistema confederativo, acabou. Não tem como se sustentar. O que você vai fazer? O reflexo, vamos dizer, que eu estou falando aqui, não tem mensalidade. Não tem. Confederações e federações. A federação depende do percentual que é destinado aos sindicatos. As confederações 5% e as federações 15%. E o que você vai fazer com essa estrutura dessas confederações, principalmente das federações, que não tem estrutura muito grande, não chega a ser grande problema. Mas as confederações que têm uma estrutura que foi criada ao longo desses 80 anos. Federação do Comércio, da indústria nossa, eu sou diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Entendeu? Tem uma estrutura fabulosa, um centro de treinamento que é utilizado isso semanalmente, diariamente, às vezes, que é usado para treinar, para dar curso, para informar as pessoas, para divulgar tudo. Entendeu? O que você vai fazer com essa estrutura? O governo nem sequer pensou nisso. Certo? A forma Aí, quando passou, aí ele foi chamar as centrais para discutir a questão do imposto sindical. Aí as centrais se recusaram aí. O que ele queria com isso? Transferir para passar as propagandas mentirosas. Tá aí, não disse que eles queriam só o imposto sindical. E nós nunca fomos para o governo discutir só imposto sindical. Nem discutimos imposto sindical. Nós fomos discutir a questão da reforma, no nosso entendimento, para a reforma ser mais divulgada, ser tratada junto com o trabalhador, pelo menos com as classes organizadas. E o governo nada disso fez. Então, o intuito é realmente destruir. O que eu disse aqui no final do primeiro momento é que o serviço, para ser completo, você tem que destruir aqueles que podem se contrapor a você. E nós vamos continuar. O sindicato não vai acabar, nós não vamos deixar de militar, nós não vamos deixar de fazer. Agora, naturalmente, para nós fazermos um movimento de amplitude maior, como foi as greves, por exemplo, nós precisamos de dinheiro para fazer. Se você não faz um movimento daquele, se você não tiver como deslocar o pessoal. Tem nem como não existe. Se comunicar. Não. Então, o governo, nós ouvimos o presidente nosso, da nossa central, que é o Calixto, presidente nacional, ele foi conversar com um deputado lá que era um relator. Aí ele foi e disse, foi claro, na frente dele, não, eu quero acabar com a CUT e o PT.
Aí o presidente, não, você está acabando com a CUT e o PT, você está acabando com todo mundo, você está mexendo no país, né? Você está mexendo no país, quer dizer, o grave não é isso. O grave é que o relator de um documento que afeta toda a sociedade brasileira por resto da vida, mexe com todo mundo, utilizar um argumento desse para se contrapor com a liderança que vai querer conversar com ele. Você vê a gravidade da coisa, como é. Quer dizer, você desestruturar toda uma estrutura criada. Isso, né? Ao longo de 80 anos, 100 anos. Desculpe. Apenas para aniquilar uma central. Isso, né? Isso. Quer dizer, mesmo que fosse... Não, hoje o argumento, né? O argumento que é fajuto. Mesmo que fosse só isso, né? Não destruísse o resto... Não justificava. De jeito nenhum, não tem. Então, é uma coisa feita que vem mesmo, que, no meu entender, vão ser muito ruins. A gente não pode dizer assim, bater aqui, vai acontecer isso, porque nós não somos nem. Porque ninguém sabe como é que vai ser a reação do povo. No meu ponto de vista, a reação vai ser muito grande. Porque, por exemplo, nós vamos perder a oportunidade de muita gente, pelo menos aqueles trabalhadores de um nível menor, aqui na escala mais baixa, como é que eles vão aposentar um dia na vida? Não vão nunca. O trabalho intermitente, eu estava conversando isso com, eu não lembro quem era, uma pessoa que defende a reforma, e ele disse, não, o trabalho intermitente, por exemplo, a pessoa vai poder trabalhar aqui um dia num emprego, num trabalho aqui, amanhã pode ir para outro, outro para outro. Como é que vai? As atividades são disciplinadas. Por exemplo, comércio de bares e restaurantes. Eles têm um funcionamento disciplinado, todo mundo funcionando no mesmo horário. Supermercado, todo mundo funciona no mesmo horário. Como é que o cara precisa eu vou precisar de um aqui hoje, e amanhã eu vou precisar no outro, não preciso mais dele aqui no outro, que está funcionando do mesmo jeito? Não existe, é tudo balela. Tudo balela. Aí, outra coisa, se tem uma determinada função, entende? Por que a mesma pessoa exercer aquela função? Então, aquela função vai ser exercida por várias pessoas. Exatamente. Não existe. Então, são argumentos que não dá para a gente entender. É somente o que foi criado, foi para acabar com o disciplinamento das coisas, acabar com os direitos, com as regras do direito, e deixar o patrão, né, o trabalhador lá, à mercê do patrão, para seguir a vontade dele e acabou. Só que, não sei se você concorda, a gente tem discutido isso também com outras centrais, é que essas medidas vão se reverter contra as próprias empresas. Mas vão. Porque elas vão perder mercado, né, porque os trabalhadores formam um grande mercado consumidor no Brasil, e a partir do momento que cai o salário, aumenta o desemprego, né? Diminui a renda de um modo geral, porque quando você retira benefícios sociais, esse benefício que movimenta, inclusive, a maioria dos municípios hoje dependem de benefícios da Previdência, por exemplo, para movimentar a sua economia. As agências bancárias, elas ficam, aquelas filas ali de pessoas que vão receber benefícios. Se você corta isso, então você vai afetar a economia, inclusive, e viabilizar muitos municípios. Né? Então, é preciso que os empresários também acordem para que, contra essas medidas, porque elas vão mais tarde se reverter contra os próprios empresas. Bom, e além de tudo isso que você está dizendo, vai acontecer o seguinte, baixa a qualidade do trabalho, baixa a qualidade. Exato. Porque você não vai, a pessoa não vai ter o interesse, ou ter o compromisso. Se eu não tenho um compromisso aqui de trabalhar, eu não venho para cá trabalhar todo dia para receber meu dinheiro no fim do mês, hoje aqui, amanhã do lado, não tenho compromisso com qualidade. Fazer do jeito que quiser, vou fazer. Criar por produção. A respeito do que você falou sobre a questão dos municípios e sobre os benefícios, olha, nós vamos fazer um levantamento, 70% dos municípios do Brasil, 70% dos municípios do Brasil, os benefícios do INSS, aqui é trabalhador rural, é maior do que o FPM dos municípios, de participação zero. Quer dizer, a receita é maior do que o que a prefeitura recebe.
Então, isso aí é outro problema grave. Essa questão também que nós falamos no município, esses benefícios que o trabalhador rural recebe, não vão mais receber. Por quê? Eu sou de origem aqui do interior e já perguntei a algumas pessoas, lá aqui perto, e perguntei a algumas pessoas se eles vão ter condições de pagar hoje, seria em torno de R$50 por mês. Não tem. Não existe. Trabalhador rural, nós passamos 6 anos de seca aqui no Nordeste. Nesses 6 anos, o que nós vimos muito foi fome. Foi fome. Não vimos mais fome por conta desses benefícios ainda. E isso vai acabar. Vai acabar porque, como é que o camarada, com 60 anos de idade, vai sair? Eu tenho 60 anos. Na minha atividade, se eu tiver saúde, por 100 anos, tiver de durar 100 anos, eu continuo fazendo meu trabalho. Mas um trabalhador rural, com mais de 50 anos, pegar uma enxada e com o sol quente, puxar ali, doutor, não aguenta, não tem como aguentar. E há outras atividades que a própria... o limite de vida é diferente. Né? Muito diferente. A média de vida. Por exemplo, os policiais. Policial com 65 anos correndo atrás de bandido, como vai? Não dá, doutor. Não tem, existe isso, não. Além da média de vida ser menor do que os trabalhadores de modo geral, ainda tem a questão da penosidade, né, do trabalho. Né? Existe o vigor físico. O trabalhador rural também existe. Existe, lógico. Você não pode tratar os desiguais iguais. Não pode. Até atividades, são atividades que ela requer uma legislação específica para ela. Isso tudo, os carvoeiros, o povo que trabalha em minas, tudo tem diferenciação. E o que o governo quer é botar tudo numa panela só para atender essa questão, como eu disse no início, atender a CNI e os planos. Júnior Lopes, nós estamos aqui conversando com o presidente da nova Central Sindical do Ceará a respeito das consequências da chamada reforma trabalhista, hoje batizada de reforma ou destruição dos direitos trabalhistas. Uma das medidas que o governo colocou, na minha opinião, uma das mais graves, é colocar o negociado sobre o legislado. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é muito cruel, é muito radical. Eu acho que... Eu não consigo ver, eu não consigo entender, eu nunca vi, de 89 para cá, que eu vivi nessa área aí, eu nunca vi o patrão e o empregado sentar para o empregado sair com alguma vantagem. Até hoje não vi. E isso tendo disciplina, sendo disciplinado por lei. Agora, não sendo, vai piorar muito. Se quer, você respeita, porque toda atividade, você tem que ter uma garantia mínima. O que eu chamo de garantia mínima? Por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo é uma garantia mínima. Hoje acabou. Hoje acabou. O trabalho intermitente, acabou tudo. Então, o que é que pode acontecer? Vamos dizer aqui, nós estávamos reunidos essa semana, foi essa semana, nas centrais, faltou somente o menino o Will da CUT e o da UGT, porque não puderam ir. O Will, por uma questão que você falou aqui, ele foi mesmo após a data do acontecimento lá, e ele foi agredido, né? Aquelas coisas, ele estava... não estava podendo, não foi poder ir para a reunião. E a gente estava falando exatamente isso aí. O que vai acontecer agora? Hoje não, antes da reforma, que ainda não está em vigor, o sindicato ia negociar com o patrão, vai criar regras, que a gente chama da convenção coletiva. Um acordo, se for uma empresa, um acordo coletivo, toda categoria, um acordo quando é individual. E dali a gente tirava um documento e aquele documento ele estava acobertado, né? Ele estava acobertado para ser cumprido. Hoje o patrão senta, aí diz, olha, a minha regra é essa. Aí eu digo, não aceito. Não aceito. Aí não aceita? Aí, não aceita, então
Cerrou a negociação, o patrão diz isso, cerrou a negociação. Vai para a empresa, chega lá, pega uns trabalhadores lá de nível mais elevado, que naturalmente são muito próximos do patrão, tem proximidade, porque tem um elo de compromisso maior, né, uma cumplicidade maior. Aí diz, vocês aí, forma aí uma comissão. Pega 4, 5, uma comissão lá dentro da fábrica, com eles, com as pessoas de confiança dele. Aí diz, agora sim, aqui sacou. Passou a valer. Aí o empregador não sabe disso. Hoje o trabalhador do mundo não sabe disso. Por quê? Porque ele não sabe? Porque não foi discutido com ele. É isso que a gente tanto clamou. Mas isso pode ser feito a partir do dia que entrar em vigor a reforma. Veja bem, na prática já está havendo isso. Na prática, o que tem empresa fazendo já? Põe para fora, demite. Eu conheço empresa aqui no Ceará que já fez isso. Demite, aí manda embora, empresa do setor de vestuário, por exemplo, manda embora. Aí pega, empresta a máquina para trabalhar em casa para ele. Sem carteira assinada, sem prestação de serviço. Só prestação de serviço. Produção. É uma terceirização sem cruel. Direito sem nenhum direito de nada. Absolutamente nada. Nada. E ainda burla o governo. Burla o governo. Na cara do governo, que não tem fiscalização. Hoje o Ministério do Trabalho substituiu, não existe mais. O Ministério do Trabalho hoje é um cartório. Você chega lá e vai documento. Não tem nada, não tem fiscal, não tem nada. Você pediu uma fiscalização, não existe nada. E quem nomeia mesmo lá também são eles, são os patrões que nomeiam o Ministério do Trabalho. Então, veja bem o que acontece. E qual é o argumento? E um argumento bom, convincente, porque, como eu disse aqui, o trabalhador não, nós brasileiros somos muito imediatistas. Quer dizer, quando a gente vê que aqui tem, é o caso desse pessoal se eleger, é isso, porque é imediato. A gente chega lá, compra e faz compra o voto e acabou. Convence fácil. Aí ele diz, não, tu ainda vai receber salário dobrado, que tu vai receber seguro-desemprego. Agora, com a reforma, não tem mais seguro-desemprego também, não, porque você tem aquele prazo. Quando estiver próximo de garantir, troca. Aí vai um contrato por prazo determinado. Acabou. Quer dizer, quando a sociedade acordar, eu acho que vai pegar fogo. Aí vão atrás. Aí vão querer ir nas entidades sindicais. As entidades não vão ter mais estrutura para brigar, para bancar a briga. Aí é a hora que eu acho que nós vamos ter que ter bastante criatividade para poder se manter vivo e ativo. Por quê? E nós só vamos conseguir isso se houver aquilo que você perguntou e aquilo que a gente está discutindo. A gente está discutindo manter essa unidade. Para a gente não ficar medindo força um com o outro para poder destruir o movimento. Aí a gente destrói essa coisa. Vou tomar emprestado a palavra que foi dita aqui pelo Raimundo Donato Gomes, que é o presidente da Força Sindical aqui do Ceará. Isso. Diante desse quadro, dessa mesma pergunta que fiz a ele disse que o movimento sindical vai ter que se reinventar. Isso. Né? E, de fato, porque nós estamos diante de uma nova realidade. Perfeito. Né? E agora uma coisa é certa. Não sabemos ainda como vai se reinventar, mas uma coisa é certa. E parece que é unânime de todo esse caso. É preciso ter a unidade. Perfeitamente. Porque são os direitos históricos dos trabalhadores e os sindicatos que são responsáveis pela conquista desses direitos que estão ameaçados. De um lado, os direitos, de outro, o movimento sindical, que é quem trouxe à tona, né, e conseguiu que esses direitos fossem consagrados na lei. Agora, tem mais uma questão aí, até jurídica. Não sei se a Nova Central já tem uma opinião formada sobre isso. É que é o seguinte, existe no direito a chamada hierarquia das leis. Você não pode ter uma lei ordinária, por exemplo, que contrarie a Constituição. E dentro dessa hierarquia, no movimento sindical, nos direitos trabalhistas especificamente, você tem a Constituição, tem as leis, aí vem as convenções coletivas, que abrangem categorias inteiras,
Depois vem acordo coletivo, que é aquele que é feito pelo sindicato com uma determinada empresa, né? E, por fim, lá embaixo, né, na base da pirâmide, dessa hierarquia, existem os acordos individuais de trabalho. Essa nova legislação, né, chamada reforma trabalhista, inverte isso. Porque a partir do momento que o negociado entre o patrão e o empregado, negociado entre aspas, né? Aquela negociação da forca, ele entra com a forca e o trabalhador entra com o pescoço. Né? Mas essa negociação, entre aspas, o resultado dela prevalece sobre toda a legislação, né, superior. Isso aí não contraria, essa é a pergunta, não contraria esse princípio da hierarquia das leis? Claro que eu acho que nós vamos ter que discutir isso com juristas e tal, mas uma vez que tem alguma opinião sobre isso? Não, essa discussão, como eu lhe disse no início, ela não foi aprofundada, tá certo? Não foi aprofundada por conta dessa expectativa que ainda tinha de saber o que vem lá do presidente da República, do que tinha aquele acordo, como você falou no início, dos vetos, né? Então, ficou... E também medida provisória. Uma medida, exatamente, medida provisória. Regular algumas coisas, medida provisória. Exatamente. Então, tudo isso, mas essa discussão, eu acredito que vai ser aprofundada logo, né? Porque ela envolve, como você disse, envolve um conhecimento técnico, não envolve somente as questões políticas, né? Porque você não sabe como é que vem lá a canetada lá do presidente da República com relação aos vetos e às medidas provisórias e essas coisas que estão lá no direito dele. Mas eu acho que isso aí, da forma como eles construíram isso aí, da forma como eles construíram, o que vier vai piorar. Eles não vão facilitar a vida de jeito nenhum do trabalhador e não estão nem preocupados com essa questão de seguir regras de lei, de Constituição. Não estão preocupados com isso. Estão preocupados somente de atender os interesses das classes privilegiadas. Somente, mais nada. Um governo que tem quase 0% de apoio, né, está disputando, o pessoal até está brincando aí, está disputando a rejeição dele com a rejeição que se tem ao bafo de cachaça e de café. Né? Alguns já acrescentaram, tem um bafo também de cigarro. Isso. Então, ele está nesse patamar, né? Que é mais rejeitado. Entende? Então, ele não tem, obviamente, nenhuma pretensão, né? Porque ele está aí, né? Talvez o destino dele seja a cadeia mesmo, né? Pelos indícios que se tem de corrupção. Então, ele está fazendo toda a maldade possível, né? Sem se preocupar com a opinião pública. Você falou uma coisa interessante, a gente estava num congresso do Luciano. Luciano é da CTB, né? CTB, Luciano Simplício. Inclusive, meu amigo. Ele deverá estar aqui na segunda-feira. Falta confirmar. A gente estava num congresso dele, que foi agora recente. Você estava lá. E o menino, o presidente lá do PCdoB, Dos Carlos Paes. Diz que o Temer concorre com a mais de erro. Né? Ele está Vai estar pior. Vai mais de erro, vai estar beira do zero. Mas não deixa de concorrer, né? Rejeição total. Concorre com a mais de erro. Né? Então, é o caso do Temer. O Temer ele não está preocupado com popularidade, não é porque ele não é mais, está encerrando a carreira, né? Encerrando a carreira, vai atender, né, ao rei, né, aos reis, né, para poder se beneficiar do futuro aí, não tem outro jeito, e a sociedade que paga. Agora, eu continuo a insistir, eu sou um otimista realista, certo? Um otimista realista. Eu acho que quando o povo acordar, quando a sociedade acordar, pega fogo. Tomara. Eu também compartilho de sua opinião. Bem, nós estamos chegando ao final. Queremos agradecer a presença do Júnior Lopes, presidente da nova Central Sindical no Ceará. Queremos já deixar o convite para vir outras vezes, entende? Afinal, o assunto não vai faltar. Inclusive, falar sobre sua categoria, que não houve tempo de a gente aqui conversar. Né? E antes de encerrar o programa e passar a palavra para o Jonathan Neto,
a nossa voz de ouro aqui da Atitude Popular, quero formular o convite do Congresso da UNEGRO. Esse congresso vai ser realizado no Sindicato dos Empregados do Comércio de Fortaleza, que fica na Avenida Tristão Gonçalves, no centro. Ele vai ocorrer amanhã. Aqui parece que não tem. Nossa, exato. Vai ocorrer amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Amanhã, sábado, dia 29 de julho, a partir das 8 da manhã, Congresso da UNEGRO. Então, é só aparecer lá e vai ter pago uma taxa de apenas R$8 para ter direito a lanche e almoço aí. Barato, né? Barato. A situação que nós estamos vivendo. Bem, muito obrigado pela presença. Se quiser se despedir nos últimos segundos. Pronto, eu só agradecer também o convite, dizer que a gente vai ficar sempre à disposição. Não vou poder ir para o Congresso, porque amanhã eu vou viajar, que nós vamos para o encontro do vestuário, certo? O encontro do vestuário que a Confederação faz todo ano, bem, e amanhã está lá. Mas muito obrigado por tudo e por estar aqui. Nós é que agradecemos. Então, passando a palavra agora para o encerramento do nosso programa, Jonathan Neto, a voz de ouro da Atitude Popular. E nós voltamos somente segunda-feira, às 10 horas da manhã, agora com a apresentação do Márcio Rodrigues. É isso. Opa. Democracia no ar. Bem, acabamos de ouvir e de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FDNB, Sintaf, Cifarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e